Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Vou te dar uma nova chance, tá bom? Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Tem alguém que você não cumprimentou aí perto de você? Você tem 30 segundos para dar uma olhadinha aí à sua volta. Olá, irmão, a paz do Senhor. Como é bom estar aqui com você. Você é importante para Deus. Eu te amo. Estava sentindo a sua falta. Faz 8 horas que eu não te vejo. Muito bem. O Senhor está nesse lugar, tem falado conosco todos esses dias, palavras ungidas, abençoadoras, maravilhosas, e eu sei que Ele tem ainda muito mais para fazer nas nossas vidas. Isso aqui é só o começo e vai se estender durante muito tempo sobre as nossas vidas. Talvez aquilo que você decida aqui hoje tenha reflexo por toda a sua vida, em nome de Jesus. A palavra de hoje, infinitamente mais, com meus dons e talentos, está aí na sua tela. Deus, Ele vai falar com você hoje esse tema, e eu quero que você preste muita atenção, porque não há ninguém na igreja do Senhor que foi chamado à toa. Não foi chamado para somente participar de reuniões de domingo. Todos nós fomos chamados, capacitados e comissionados para a obra de Cristo. Deus é a fonte e o real proprietário de toda a infinita gama de dons e talentos existentes no universo. Servir infinitamente mais com os seus dons e talentos significa multiplicar o impacto que você recebeu daquilo que é de Deus e Ele confiou a você, indo além do uso pessoal ou limitado, e focando na expansão do reino de Deus e na edificação da sua igreja. Ou seja, irmãos, todas as nossas capacidades, os nossos talentos, os nossos dons, as nossas habilidades não são nossas. São instrumentos que o Senhor colocou nas nossas mãos e estão sob as nossas responsabilidades. Mas não são nossos, nunca foram. Tudo é dele, por meio dele e para ele. Inclusive as nossas habilidades, as nossas capacidades, os nossos dons e os nossos talentos. Vejamos a parábola dos 10 talentos. Mateus capítulo 25, versículos de 14 a 30. Vai aparecer aí na tela. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você pode acompanhar. Se você não quiser, se você quiser acompanhar com a gente aqui na tela, você pode também acompanhar. Essa parábola ela nos mostra um pouco do que o Senhor espera de nós com relação a essas habilidades, a esses dons, a esses talentos que Ele coloca nas nossas mãos sob a nossa responsabilidade. Eu vou ler com vocês Mateus capítulo 25, de 14 a 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles.
Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Eis, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Eu gosto de uma frase sempre repetida em Apocalipse que diz o seguinte: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor vai falar com você e está falando já hoje. Nós lemos um pouco sobre o princípio da multiplicação, onde o que é confiado deve ser gerido de forma a render. No caso aqui era talentos. Talentos era referência a dinheiro, mas nós não vamos tratar de dinheiro, nós vamos tratar dos seus dons e dos seus talentos. Isso deve render glórias ao Senhor e glorificação ao nome do Pai. E também deve render a edificação da igreja. Nós vamos ler isso lá no finalzinho. Os nossos dons e talentos, eles foram dados para nós para serem usados, não foi para ser enterrado. Os nossos dons e talentos, capacidades, habilidades, coisas que você sabe, coisas que você aprendeu, coisas que você tem facilidade, e muitas vezes você nem tem facilidade, mas você aprende a ter. Tudo isso tem serventia na igreja de Cristo. Não foi colocado na sua mão à toa. Não, você não está aqui por acaso. Numa outra ministração aqui eu já disse isso. Tem um livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósitos, que ele fala exatamente isso. Você não está aqui por acaso, você está aqui com um propósito. Deus te colocou aí nessa cadeira hoje porque Ele tem um propósito para a sua vida. Nós vamos acompanhar aqui 2 exemplos onde os dons e talentos foram exercitados para o reino de Deus. O primeiro caso é o tabernáculo de Moisés, no Velho Testamento, o chamado dos artífices. O tabernáculo, como você sabe, ele foi, não eram tendas definitivas, eram tendas provisórias, mas esta aqui em específica, o Senhor cuidou dos detalhes. O Senhor deu as medidas, o Senhor deu os instrumentos que seriam usados, o Senhor deu os materiais que seriam usados, o Senhor explicou como Ele queria que fosse feito o tabernáculo de Moisés. Em Êxodo 36 começa destacando a importância dos homens que o Senhor escolheu
e capacitou para liderar os trabalhos do tabernáculo. E aí nós vamos ler o Êxodo, capítulo 36, versículo 1, de 1 a 6. Se você tiver aí com a sua Bíblia, você abre. A gente vai esperar um pouquinho. Se você não tiver, não tem problema, você acompanha aqui com a gente na leitura da tela. Deus tinha um propósito para o tabernáculo. Deus queria que Moisés fizesse de um jeito específico, de uma forma específica e para um fim específico, e então ele deu os detalhes de como ele queria. Moisés anotou e cumpriu exatamente o que Deus queria que fizesse. Mas levantou homens e mulheres que queriam, que sabiam e que tinham disposição para o serviço. Vamos ler. Êxodo 36, versículo 1. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe, e todo homem hábil a quem o Senhor dera habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo o que o Senhor havia ordenado. Moisés chamou Bezalel e Aholiabe e a todo homem hábil, cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, a todo homem cujo coração o impeliu a se chegar à obra para fazê-la. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda, cada manhã, o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Então, deixando cada um a obra que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário. Até aí, tem mais um, né? Não está aí? O erro não foi dela, viu, gente? Foi meu, eu que forneci o material para ela. Então, deixando cada um o que fazia, vieram todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário, e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. E então ordenou Moisés, e a ordem foi proclamada no arraial, dizendo: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Bom, o texto bíblico informa que Bezalel, Aholiabe e todos os homens habilidosos foram dotados de habilidades especiais para a tarefa de construir o santuário de acordo com o projeto divino, aquilo que Deus definiu para o santuário. E essa capacitação não se limitava simplesmente à perícia manual, às suas capacidades manuais. O texto bíblico deixa claro que o Senhor concedeu sabedoria para aquelas pessoas, para aqueles homens, concedeu entendimento. O Senhor concedeu conhecimento, a fim de quê? A fim de que aquela obra que o Senhor queria que fosse realizada, fosse bem feita. O próprio Senhor capacitou.
A escolha dos trabalhadores específicos enfatizava a soberania divina e o direcionamento dos talentos de cada indivíduo para o serviço sagrado. Segundo esse texto que nós lemos, esses artífices dedicaram-se com afinco na missão que receberam, demonstrando obediência e reverência. Em outras palavras, o foco principal não estava nas suas habilidades naturais, nas suas capacidades, no que eu sabia fazer, do que não sabia fazer. O foco principal estava em consagrar ao Senhor e edificar o lugar do culto. As pessoas entenderam de uma vez por todas que aquela obra precisava ser feita, que o Senhor queria que fosse feito, que o Senhor comissionou, que as habilidades e as capacidades não eram minhas, eram dele, para ele. E então se disponibilizaram a servir, se dispuseram a servir. E aí foram feitas arrecadações de forma que precisou mandar o povo parar de tanta arrecadação que chegou. Gente, para, porque já está bom, já passou da conta. E aí ajuntou-se um mundo de materiais suficientes para a construção do tabernáculo e iniciou-se a obra. Homens específicos, em posições específicas, cada um fazendo o seu trabalho, porque sabia que não fazia para si, sabia que não fazia para Moisés, sabia que não fazia para o pastor, sabia que não fazia para o presbítero, mas fazia para o Senhor. Outro exemplo é o templo de Salomão. E aí houve chamado novamente de novos artífices. A construção do templo de Salomão, relatado no livro de Reis e no livro de Crônicas, a Bíblia destaca não apenas os materiais, mas também, assim como lá no tabernáculo, destaca os dons, os talentos, os artífices, os artigos, os materiais. Tudo Deus faz. E tem uma oração que nas nossas orações na comunidade, eu sempre digo isso, né? Deus é um Deus detalhista. Deus é detalhista. Se tem uma coisa que Deus é detalhista. Ontem, acho que foi o Ed que falou o nome daquela planta ali. Eu não vou saber falar. Estrelitza. Depois que você descobriu que você é gafanhoto, agora você vai descobrir uma outra coisa. Estrelitza. E aí depois você dá um pulinho ali na estrelitza, não toque, tá bom? Porque se todo mundo for tocar, né? Olha de longe e você vai ver os detalhes daquela plantinha. Como Deus é um Deus detalhista. Que maravilha. É um exemplo, mas existem N exemplos. Um mundo de exemplos para você ver que Deus é um Deus detalhista. E na construção do templo de Salomão, você vai ver de novo que Deus é um Deus detalhista. Deus separa homens e mulheres com habilidades notáveis, muitas vezes também descritas como sabedoria e inteligência concedidos por Deus. Vamos ler 2 Crônicas, capítulo 2, versículos 13 e 14. Nós vamos aprender sobre um cara nessa passagem chamado Irão-Abi. Eu fiquei fã desse cara depois que comecei a estudar essa passagem. Esse cara simplesmente era cheio de habilidades. E nem por ser cheio de habilidades, ele ficou cheio de si. Porque se ele se enchesse de si, as habilidades sumiriam, né? Alguém não ia caber lá dentro dele.
Não ia ter espaço dentro dele para tanto. Veja 2 Crônicas capítulo 2, versículo 13. Agora, pois, envio um homem sábio, de grande entendimento, a saber, Irão-Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi homem de Tiro. Tiro aqui é o nome da cidade, tá? Não é de tiro de atirar, não. Ele sabe lavrar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira, em obras de púrpura, de pano azul e de linho fino, e em obras de carmesim. E é hábil para toda obra de entalhe e para elaborar qualquer plano que se proponha, juntamente com os teus peritos e os peritos de Davi, meu senhor teu pai. Entendeu por que eu fiquei fã desse Irão-Abi? Quem me conhece aí, está na caminhada comigo aí há um tempo, sabe que eu sou um cara fuceiro. Eu sou daquele tipo assim, que eu faço buraco, eu faço remendo de parede, eu faço instalação elétrica, eu mexo ali na TV CMC, nos botãozinhos ali, subo no telhado aqui, eu tento, mas a hora que eu vi as habilidades desse Irão-Abi, eu me senti pequenininho. Que coisa esse cara, né? Quando Salomão pede para o rei, ele tinha o mesmo nome do rei, o rei também chamava Irão, né? O rei de Tiro. Quando Salomão pede, olha, Irão, você tem alguém aí para você mandar para mim? Mas tem que ser um cara batuta, um cara que manja e que tenha vontade de trabalhar, né, e disponibilidade. E aí o rei de Tiro, né, Irão, não teve dúvidas, falou, não, eu tenho um cara aqui, o nome dele é Irão-Abi, ele é filho de uma mulher aí da sua terra, de Dan, um cara aqui da minha terra, de Tiro, o pai dele é daqui, e ele está disponível para o ministério da construção do templo. Além dele, teve um outro povo que foi para lá, que também tinha habilidades especiais, que eram os sidônios. 1 Reis, capítulo 5, versículo 6. Os sidônios eram os habitantes de uma cidade um pouco para cima de Tiro, ao norte de Tiro, que chamava Sidom, por isso que eles eram sidônios. E eles tinham habilidades especialíssimas, muito úteis para a construção do templo de Salomão. O templo de Salomão que eu estou falando não é o que nós temos aqui, o fake aqui não, é o verdadeiro, tá, gente? Esse aqui é fake, tá? Estou falando do templo lá atrás de Salomão, filho de Davi, filho de Jessé, tá bom? 1 Reis, capítulo 5, versículo 6. Dá ordem, pois, que do Líbano me cortem cedros, os meus servos estarão com os teus servos, e eu te pagarei o salário destes, segundo determinares. Porque bem sabes que entre o meu povo não há quem saiba cortar a madeira como os sidônios. Você sabe que Salomão, talvez o homem mais inteligente que pisou sobre a terra, nascido de mulher, o que ele falou? Ele falou o seguinte: olha, Irão, eu sei que você tem um povo aí chamado Sidônio, que sobre a terra não tem ninguém que corta madeiras como eles, não tem ninguém que entalha madeira como eles. Você já viu aquelas portas feitas de madeira, coisa mais linda? Os sidônios faziam mais bonito que aquilo, e eles não tinham a tecnologia que nós temos. Os sidônios, eles fizeram flores abertas para serem colocadas na entrada do templo de Salomão. Os sidônios fizeram os querubins que iam sobre as pilastras do templo, de madeira. Não havia em Jerusalém
homens que sabiam cortar madeira como os sidônios. E mesmo os sidônios, não sendo efetivamente o povo de Deus, se bem que saíra, do povo de Deus, mas não era efetivamente, mas eles foram para lá e ajudaram a construir o templo, porque também os seus dons são do Senhor. E tinha um outro povo ainda, que também tinha habilidades especiais muito úteis para a construção do templo, que eram os giblitas ou gebalitas. Os gebalitas ou giblitas eram os habitantes de uma cidade chamada Gebal, que também ficava na Fenícia antiga. Eram trabalhadores habilidosos. Está lá em 1 Reis, capítulo 5, versículo 18. Eram trabalhadores habilidosos com uma outra habilidade, que era o corte de pedras. E cortar pedra antigamente não é como cortar pedra hoje, né? Hoje o cara vai lá na pedreira, tem uma super máquina que faz um buraco enorme, tira a pedra de lá, coloca em cima de um caminhãozão gigante, e aquele caminhãozão leva aquela pedra lá para o lugar onde vai trabalhar aquela pedra, e chega lá uma máquina, tira, coloca em outra máquina, corta em fileiras, e aí chega aquela pedra bonita lá na sua casa, ardósia, né? Travertino. Eu gosto dessa pedra, é bonita, né? Nome italiano, né? Que mais? Eu não entendo nada de pedra. Mas essa aí que você pensou também. Carrara, né? Mármore de Carrara. Agora é chique, né? Falar, né? Mármore de Carrara. Não tinha isso naquela época. Naquela época, você sabe como é que cortava-se pedra? Martelo e talhadeira. Era a tecnologia da época. 1 Reis, capítulo 5, versículo 18. Lavraram-nas os edificadores de Salomão, e os de Hirão, e os giblitas, e prepararam a madeira e as pedras para se edificar. Então, os trabalhadores de Salomão se juntaram com os trabalhadores de Tiro. Para quê? Aí a interpretação é minha. Para aprender, para ver como é que faz. Salomão não era bobo nem nada. Aliás, tem uma coisa que ele não era bobo, né? Ele era inteligente. Ele fez acordo com Tiro. Com o Tiro não, com o Hirão de Tiro. Hirão, manda esses caras para cá para trabalhar, deixa eu ver como é que faz, ensina o meu pessoal, eu vou misturar o meu pessoal com o seu, tem problema? Não, não tem, imagina, vocês aprendem aí, lógico que não saiu de graça, né? Hirão também não era bobo, ele falou, não, então você paga o salário dos meus funcionários aí, e manda para mim óleo e cereais. E Salomão falou, fechado o negócio. Mandou aproximadamente 4.000 toneladas de cereais para Hirão. Valeu a pena para Hirão, eles estavam passando dificuldades na época. O rei de Tiro foi inteligente, aprendeu com Salomão a ser inteligente. E Salomão aprendeu habilidades com ele, com o povo dele, misturou. Você acha que os giblitas não tinham habilidades especiais? Olha essa passagem aqui, 1 Reis, capítulo 6, versículo 7. Edificava-se a casa com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu na casa quando a edificavam. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que os giblitas, eles mandavam a pedra recortadinha, lá na pedreira, e chegava aqui, colocava no lugar, fazia tchuf, encaixava. Imagina você contratar um pedreiro, lá na sua casa,
E o pedreiro lá na olaria, você manda os desenhos para ele, e você fala aqui, eu quero que você recorta com 10 por 20, tá bom? Essa peça aqui, aí você faz um triangulinho aqui, tá bom? Beleza. Essa outra aqui você faz uma estrelinha, porque vai encaixar em cima de uma peça que eu tenho aqui. E manda tudo isso para lá. Um templo, eu imagino que assim, eram muitos detalhes em pedra, infinitos. Mandou toda essa papelada lá na mão dos giblitas, do seu pedreiro. Vamos colocar o nome do seu pedreiro de giblita. Isso. Aí você mandou sua papelada lá na mão do pedreiro giblita. E aí quando chega as peças do seu piso na sua casa, chega todas recortadas. Agora eu quero que você seja sincero. Vão encaixar cada uma no seu cantinho? Né? Pois é. Nem machado, nem martelo, nem instrumento algum de ferro foi usado para que as pedras se encaixassem. E tinha pedra, hein? Olha como os giblitas eram bons nesse negócio de pedra. E Salomão, que não era bobo nem nada, colocou o povo dele juntinho. Para quê? Para aprender. Você pode não ficar igual, mas alguma coisa você aprende. O Marcos é prova disso. Agora eu herdei dele a TVCMC, né? E aí, coitado, eu vou lá nas regulagens lá, eu não tenho habilidade com aquilo. Quando o Gleice está aí, ele me socorre, mas quando ele não tem, eu entro em pânico. E aí ele vai lá me socorrer. Ainda bem que ele está aqui hoje, né? Hoje é um dia que ele já me socorreu. É isso. Só tem um jeito de aprender. Sabe qual é? Fazendo. Só tem um jeito de pegar a experiência. Sabe quando você tirou a habilitação, a carta, e você sentou no carro, e aí você engatava a segunda, saía em segunda, o carro morria, afogava, né? Vai estacionar, pelo menos eu usava essa tática, eu estacionava sempre em frente a alguma garagem, porque eu sabia que ninguém ia parar na minha frente, para perto de esquina. Por quê? Porque você ainda não tem a habilidade, não é igual você é hoje. Eu sei que você é o cara na direção, né? Estaciona de ré, estaciona de frente, de lado, de cima, o que for necessário, né? Anda de carro manual, de carro automático, de carro voador. Mas não foi sempre assim. Algum dia na vida você sentou num carro e tremeu. Como que você ficou bom nisso? Fazendo, não é? Esses dons e talentos que nós lemos aqui foram essenciais para transformar materiais brutos em numa estrutura magnífica, de magnífica excelência. Como sonhou Davi, nós não temos o texto aqui, em 1 Crônicas, capítulo 22, 5, se você quiser ver lá pode ver. Foi o sonho de Davi, o templo. Ele não conseguiu devido às guerras, que teve uma sequência de guerras, ele projetou todo o templo, não conseguiu executar, e aí então Salomão já estava moço, quando ele passa o reino para Salomão, e Salomão então resolve colocar a ordem de Deus em prática. Construa o templo, faça a minha obra que eu estou mandando você fazer nesse tempo, no tempo que se chama hoje. Então, irmãos, é necessário que nós entendamos isso. A obra do Senhor continua. É lógico que nós falamos aqui do templo de Salomão, falamos do tabernáculo de Moisés, mas nós temos uma obra em andamento. A obra do Senhor continua. Onde estão os trabalhadores? Quem são os convocados para essa obra? Nós. Nós queremos infinitamente mais para a nossa igreja, nós queremos infinitamente mais
para a nossa vida, nós queremos infinitamente mais para o nosso ministério, mas nós temos que saber que o infinitamente mais, ele tem que render glórias ao Senhor, senão não vai valer a pena o infinitamente mais. Eu chamei de pilares, não necessariamente você não precisa chamar esse nome, mas eu chamei de pilares. Aqui estão alguns pilares para que possamos refletir sobre o que podemos fazer para servir mais e melhor o nosso Deus, para que Ele possa fazer infinitamente mais através dos nossos dons e talentos. Primeiro, entenda os propósitos de Deus para os seus dons e talentos. Os propósitos de Deus para os seus dons e talentos existem para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Quando o Senhor coloca dons e talentos nas suas mãos, é para a glória dele e para a edificação da igreja, que é para a glória dele também. Dons e talentos não são autopromoção. Você vê hoje assim que, principalmente na internet tem de tudo, né? Você vê que há assim uma mistificação dos dons e talentos. Então, tal pastor lá, presbítero, sei lá, missionário, tem de tudo aí. Apóstolo, superapóstolo, tem o dom de expulsar demônios. Amém, glória a Deus, isso é útil na igreja do Senhor. Mas aí você vê o cara dando o show do expulsamento do demônio, não é? Eu tenho certeza que você já viu isso na televisão. Eu fico com vergonha. Não é para isso. O outro tem um dom que eu não sei nem nomear. Tem um lá que tem uma capa assim. A internet tudo na internet vira gozação, né? Chamam ele de pastor giraia, porque ele sai girando assim com uma capa e o povo cai no chão e rende likes. Entendeu? Cara, que é isso? Não é autopromoção, nunca foi. Deus espera que os dons e talentos dele que estão em você sejam usados de forma correta. Eles existem para construir a igreja de Cristo, para adornar. A Bíblia diz que a igreja está sendo adornada. E quem está adornando? O Senhor. Como que o Senhor está adornando? Através dos seus dons e talentos. Adorno, como você sabe, são adereços, são enfeites. Agora a gente está na época do carnaval, né? Então você vê aquelas coisas na televisão, tudo cheio de adereço. Adereços são aquelas coisas que servem para enfeitar, para embelezar. Lógico que você não compara a igreja com aquilo, por favor, tá bom? A igreja de Cristo está sendo adornada com santidade. A igreja de Cristo está sendo adornada com amor. A igreja de Cristo está sendo adornada com servir. A igreja de Cristo está sendo adornada com atendimento, com respeito. Achei bonito ontem a Josi, me falaram que a Josi socorreu uma pessoa aí na estrada, né? É isso, a igreja de Cristo. O adorno vai sendo colocado como? Através dos nossos dons e os nossos talentos. Não é para usufruto individual. Pilar número 2, busque a multiplicação e o compartilhamento. Enterre o medo, não o talento. Timidez ou receio de falhar não deve te impedir de agir.
O medo paralisa. A fé multiplica. A fé, ela pressupõe ação. A fé não pressupõe medo. Ah, tudo bem, eu vou sentir medo, vai sentir medo. O medo faz parte. Deus colocou o medo em nós para a nossa segurança. Porque se você não tem medo, você não ia nem passar de ser criança. Se as crianças fossem todas corajosas, você ia virar as costas e ela ia acender o forno na sua casa. Entendeu? O medo, ele faz parte. Eu trabalhei durante 30 anos em área de risco, lá no meu trabalho. Área energizada, eletricidade. A eletricidade é um perigo que você não vê. É uma energia que você não vê. Já pensou se eu fosse um corajoso, não tivesse medo? Não estaria mais aqui, né? Entendeu? O medo, ele faz parte. O problema é quando o medo supera a tua fé. Isso é um problema. Porque você deixa de fazer aquilo que você tem que fazer, aquilo que você foi chamado a fazer, porque você está com medo. A fé pressupõe ação, mesmo com medo. Não há nenhum problema em ter medo, desde que você não permita que o seu medo supere a sua fé. Não espere o momento ideal ou recursos infinitos. Use o que você tem, aonde você está agora. Já viu esse tipo de gente? Olha, não posso fazer agora, porque agora eu estou namorando. Agora não dá. Agora eu não posso porque eu acabei de casar. Agora eu não posso porque agora eu tenho filhos. Agora eu não posso porque os meus filhos estão crescendo, eu vou entrar na faculdade. Agora eu não posso, agora eu não posso. Oi? Agora eu estou vendo. Então, e aí você já vai... Aí é eu que estou falando, tá? Aí você vai chegar lá na porta do céu, o Senhor vai falar assim: agora eu não posso te atender. Senta ali naquele tobogã, que o anjão vai ajudar você. Vai ter um anjão bem forte assim, que vai, né, dar uma forcinha. Temos que compreender a urgência do chamado de Cristo. Trate os seus dons e talentos como bens preciosos, que pertencem a Deus, usando os seus dons e talentos para servi-lo. Não é para você, é lógico que você pode usar os seus dons e talentos, é óbvio, para você, para as suas necessidades, para atender a sua família. Você acha que eu trabalhei 30 anos lá na mesma empresa e nunca usei os meus dons e talentos lá? Usei o que então lá? Usei sim, meus dons, meus talentos, minhas capacidades. Trabalhei em várias áreas lá dentro. Foi ótimo. Estou dando meu testemunho aqui, mas lógico que todos vocês têm testemunhos para dar. Sim, mas se isso não rende glórias ao Senhor, é obra morta, é vazio. Se eu usar os meus dons só para o meu benefício, de que então serviu para o Senhor? Qual o meu valor? Os dons e talentos são preciosos para mim e para você, e eles pertencem ao Senhor. Sirva ao Senhor com o que você tem, na hora que você for chamado, na hora que você for comissionado. Aliás, você já foi. Sabe por quê, irmãos? Servo que não serve, não serve. Terceira coisa, terceiro pilar: mudança de mentalidade.
Compromisso é importante. Deus valoriza a fidelidade. Seja um bom despenseiro. Tenha intimidade com Deus. O compromisso, o brasileiro tem dificuldade com compromisso, você sabe, né? O brasileiro é assim. Eu posso falar porque eu sou brasileiro. Ele assume o compromisso quando acontece o chamado, porque todo mundo vai e ele vai também. Fica feio ele não ir. E aí ele vai. Ou então, é muito legal o chamado e tal, e todo mundo vai e eu vou também. E aí, no começo, é aquela bênção. Vai, pá, fala, né? Evangeliza, ministra, graça sobre graça. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque o Senhor vai derramar o seu poder. Não é assim? E aí depois, eu tenho que ir nessa segunda-feira. Mas aí eu tenho que ir na próxima. E eu tenho que ir na outra. E na outra, e na outra, e na outra. E os anos têm que se passar, e eu tenho que ir toda segunda-feira lá. Aí chega na 30ª segunda-feira, aquele grupo que era de 30, agora está com 3. Você sabe por quê? Porque nós temos dificuldade em honrar a nossa palavra. Nós temos dificuldade com o nosso compromisso. Uma vez, há muitos anos atrás, quando nós fomos casar, eu e a Sandra, eu sou casado com a mesma mulher, faz mais de 30 anos, pode ficar tranquilo, tá? La única. E aí, lá no curso de casais, o Bilão contou uma história que eu nunca mais esqueço, depois ele contou também no púlpito, que era a história do coelho. Lembra dessa história, Bilão? Um cachorro começou a correr atrás do coelho porque ele viu o coelho. Dali a pouco tinha 10, 50, 100 cachorros correndo atrás do coelho. Só que as quadras foram passando. No final, quantos cachorros tinha correndo atrás do coelho? Só um. Sabe por quê? Porque ele foi o único que viu o coelho. Cuidado para você não ser aqueles que vão assumir porque os outros estão assumindo. Não, assuma porque é o seu chamado, é o seu compromisso com o Senhor. Você viu Jesus. Eu me converti em julho de 1995. Um pouco antes da minha conversão de fato, mas meu batismo foi em julho de 95. Eu vi Jesus. Fisicamente não, na igreja, lógico. Aconteça o que acontecer, eu conheço o meu Senhor, eu sei quem Ele é e eu não vou abandoná-lo. Pode ficar tranquilo que está terminando, tá? Falta só mais 2 horas. E aí nós vamos para algumas ações práticas, para o infinitamente mais. E aí eu vou, pode manter aqui, eu vou falando os tópicos individualmente, tá? Primeiro, identifique os seus dons e talentos. É importante você saber, não tenha vergonha. Eu tenho vergonha de falar que eu sou um bom pregador. Eu tenho vergonha de falar que eu sei fazer crochê. Eu tenho vergonha de falar para o Mateus que eu canto bem, que eu quero cantar lá na frente. Isso é um perigo, né? A gente tinha uma irmãzinha lá, eu posso contar porque não vou falar nomes. Lá na comunidade que ela queria cantar e a gente não deixou ela cantar porque tadinha, né? Assim, esse dom o Senhor não deu para ela. E aí um dia ela queria, muitas vezes ela quis cantar, a gente não deixava. Algumas vezes a gente até deixou para testar, assim, mas não passou no teste. Aí, como não deixavam ela cantar, um dia ela apareceu lá com o microfone na mão e espetou lá para cantar. Vou cantar na marra hoje. Não é porque você canta no banheiro que você tem que vir cantar aqui na frente, tá bom?
Eu, por exemplo, não tenho esse dom da música, né? Eu estou aprendendo violão faz uns 15 anos, mais ou menos. Não aprendo, não consigo. Se eu não olhar as letrinhas lá, eu não consigo. Eu olho o Josué tocando aqui, ele dedilha assim, com o olho fechado. O Marcelo, tananã, tananã, Jesus do céu. Se eu não olhar o cabo do violão, eu aperto tudo errado. Não tenho talento. Você pode até gostar do talento do irmão, mas se você não tem, não se meta. Vai no trivialzinho. Sabe o trivialzinho, arroz com feijão? Aquilo que você sabe que você sabe. Vai naquilo. Eu, por exemplo, já expliquei para vocês, né? Eu sou fuceiro, mas eu sou eletricista de formação. Eu sou técnico e eletrotécnica. Então, se você me der umas tomadas aí para eu consertar, eu vou ficar boa. Pode ligar que vai dar certo, vai dar bom. Entendeu? Mas, por exemplo, se você mandar eu mexer nesses botãozinhos do som, por exemplo, já não vai ficar bom, né? Pode ser que depois ninguém nunca mais consiga consertar. Entendeu? Fazer comida, olha, quer mais? Olha, a gente está comendo aqui, você sabe. E aí, você tem alguma dúvida que a Ana Borges tem o dom e o talento para cozinhar? Ah, me poupe, né? Falar que não. Dá vontade de ficar repetindo, fala a verdade. Eu só não faço isso de vergonha, mas que dá vontade de dar. Agora vai eu fazer comida lá. Vamos ter problemas. Primeiro que eu não sei. Segundo que sim, ó. Na internet tem de tudo hoje, né? E aí, só que tem um negócio que os cozinheiros falam que é o seguinte: você tem que ter a mão boa, igual plantar. Tem algumas pessoas que têm a habilidade de plantar. Alguém aqui tem a habilidade de plantar? Tem a mão boa para plantar? A Fefa, o Marcos, o Ed, a Lilian. A Sandra também tem, que ela não quer erguer a mão, mas eu sei que ela tem. Lá em casa as plantinhas são tudo floridinhas depois que ela pôs a mão, porque quando estava comigo estava um vexame. É a mão, sabe, a mão boa. Por quê? Porque nesses o Senhor colocou esse dom, esse talento. Por que não pôs em todos? Porque nos outros colocou outros dons. Então é importante você identificar os seus dons e talentos. Outra coisa, voluntariado ativo. Envolva-se em áreas de necessidade da igreja, grupos de estudo, grupos de evangelismo, discipulado, música, equipe de som, equipe de TV, Casa da Esperança, limpeza do salão, limpeza dos banheiros. Eu me lembro que no começo, há 30 anos atrás, eu e o Josa éramos os responsáveis de limpar as fossas sépticas. Olha que nome bonito. Lembra disso, Josa? Aí eu ficava meio assim, né? Falando, pô, limpa a fossa, né? E aí o Josa falava assim: não, nós somos importantes. Ele falou assim: porque se o Mitian faltar, vão dar um jeito, vão inventar uma dinâmica, alguma coisa e vai passar. Agora, se a gente não limpar as fossas, vai encher e vai acabar o encontro. Então nós somos mais importantes que Mitian, né? Tudo é uma questão de ponto de vista. Terceiro, network do bem. Network, como você sabe, é a sua rede de contatos para negócios. Isso chama-se network, é coisa chique, né? Então faça um network do bem. Faça a sua rede de contatos na igreja. Quem faz isso bem aqui na igreja? A Maria. A Maria faz um network como ninguém. Eu estou lá em casa um dia, tranquilão, falei, graças a Deus, hoje eu não estou sem atividade nenhuma, não preciso levar nada nem ninguém, né? Aí senta no sofá, a Maria liga: você lembrou de comprar o queijo e o presunto para a ceia de amanhã? Fala, pai do céu, esqueci. Aí toca levantar, sai correndo para comprar. Porque uma vez eu esqueci mesmo.
Agora, tadinha, ela me lembra, né? E a Maria é uma bênção, né? Se a sua igreja fosse cheia de Marias, nossa, isso aqui estava explodindo de gente. Network do bem. E você pode fazer isso lá na tua comunidade, lá na tua igreja, lá no teu bairro, lá na tua casa. Tem a sua rede de contatos, as pessoas que você atende, que você supre, e às vezes você conta com elas. Comece a identificar os dons e talentos lá. Puxa, fulano tem uma capacidade diferenciada aqui, ele sabe fazer tal coisa. Veja no que você pode ajudar aquele irmão a servir a igreja. Dá uns toquezinhos, não é pecado dar toquezinhos. É lógico que você não precisa falar assim, seu burro, você não sabe que você tem que fazer isso. Não faça isso, você vai perder a amizade. Mas você pode abordar, você sabe, eu fiz uma vez, há muitos anos atrás, um curso de vendedor. Uma época que eu fiquei desempregado, eu tive que aprender a vender, porque senão eu ia passar fome. E aí, uma das coisas que eu aprendi lá foi o seguinte: a abordagem é a metade do sucesso. Então, se você aborda mal, 0 sucesso. Mas se você aborda bem, opa, metade do caminho já está andado. Então aborde bem, faça uma abordagem adequada. Ô irmão, tudo bem com você? Nossa, eu tenho notado que você tem uma capacidade diferenciada. Que bonito isso em você, né? Será que você não gostaria um dia de ajudar a gente a fazer tal coisa? Pronto. Eu gostaria. Bem mais fácil, né? Mais inteligente. Aprenda com Salomão a inteligência. Terceiro, quarto, use a sua profissão. Sua carreira pode ser usada para resolver problemas reais: pobreza, ignorância, dor, manutenções, tecnologias, serviços manuais, aulas. Dá um pulo ali nas ovelhinhas, você vai ver que as meninas ali, elas têm habilidades manuais diferenciadas. Como é que chama aquele negocinho que faz com a mão? Fantoche. Já viu aquilo lá? Aquilo é uma habilidade, mexer com aquilo. Fazer os quadros. Olha que bonita aquela parede, cheio de bandeiras. Alguém teve aquela ideia ali. Olha que bonito esse fundo aqui. Alguém teve essa ideia. Se você olhou à sua volta, tu viu que tem plantas aqui? Tudo bem que não são naturais, mas alguém teve essa ideia e embelezou o lugar. Porque não é só fazer. Essa é a diferença do engenheiro e do arquiteto, né? Não estou criticando. O engenheiro faz o prédio quadradinho, acesso, rampa, porta aqui, porta ali, ventilação, tal, metro quadrado, beleza. E o arquiteto? O arquiteto já dá aquele trato, né? Ele complica a vida do engenheiro, né? Porque aí ele põe uma ponta para lá, põe uma estrela para cá, e aí o peso vai para lá e o engenheiro tem que dar um jeito de segurar aquilo, né? Quando você olha aí eu nunca fui para Dubai, um dia eu vou, quem sabe, né? Mas lá, quando eu vejo na televisão aqueles prédios em Dubai, tem prédio que é assim, já viu aquela coisa assim? Eu tenho certeza que não foi o engenheiro que projetou aquilo. Não estou criticando os engenheiros, tá? Porque eu estou muito mais perto dos engenheiros do que dos arquitetos. Entendeu? É dom e talento específico, usado de forma correta, na hora correta, para a situação correta. Então use o seu dom, use a sua profissão, a sua capacidade técnica. Não tem nenhum problema nisso. O Marcos, como eu já falei, ele passou a TV CMC, mas eu sei que ele tem a capacidade técnica, porque ele tem formação técnica para mexer com TV. Eu já vi ele na televisão. Não sei se você já viu, mas se você não viu, no YouTube deve ter lá. Pula? Mas eu me lembro, quando eu me converti, eu vi o Marcos, falou, que chique, né? Eu vejo ele na televisão, depois eu vejo ele na igreja. Eu conheço um cara da TV.
Use a sua profissão. Você faz o quê? Ah, eu sou dona de casa. Não tem nenhum problema. Qual que é o problema de ser dona? Minha mãe sempre foi dona de casa. E a minha mãe, você sabe o que ela faz? Hoje a minha mãe está com 78 anos. Ela infartou ano retrasado, quase foi para a glória, mas o Senhor resolveu segurar ela aqui. Você sabe como que ela serve o Senhor? Com todas as limitações dela, limitações da idade. Minha mãe tem pouquíssimo estudo. Ela vai lá, ela abre a igreja. Ela fala que ela vai abrir a igreja. Esquece o seu... Eu sei que você tem o conceito de igreja, é o grupo de pessoas. Mas na cabecinha dela, a igreja é o salão ainda. Não tem problema. É o jeito dela servir. É o dom e o talento que ela tem. É o que ela consegue fazer. Ela vai lá devagarzinho, andando devagarzinho. Abre, levanta, arruma as cadeiras. Quando os irmãos começam a chegar, está tudo arrumadinho já. É o jeito dela servir. É o dom e o talento dela. Entendeu? Não tem mais simples ou mais complexo. Tem obediência ou desobediência. Só isso. E por último, o último tópico. Ensine outros. Multiplique os seus dons e talentos, ensinando as outras pessoas a desenvolver os talentos delas. Ou então, aprenda, abra o seu coração para você aprender com outras pessoas. Porque se você não abrir o seu coração para aprender com outras pessoas, você vai ficar dentro de uma bolha, preso aí atrás da sua janela, para o lado de dentro. Você não vai participar do reino. E nós somos chamados a ser participantes do reino, não espectadores do reino. Na palavra do Senhor, nós não vamos ler para economizar o tempo, mas eu registrei alguns nomes aqui de pessoas com capacidades específicas que Deus deu e foi útil no ministério. Paulo fabricava tendas. Pedro e alguns outros eram pescadores. Jesus, muito provavelmente com seu pai, aprendeu a arte da carpintaria. Nós temos um carpinteiro aqui, né? Cadê o Toninho? Está aí, não? Não está? O Toninho carpinteiro. Não é bicho carpinteiro, não é? O Toninho carpinteiro. Eu me lembro que ali embaixo tem um quiosque que foi o Toninho que fez. Depois você vai ver lá, desce lá e dá uma olhadinha o que é a arte da carpintaria. Não tem o pino do centro. Lá na Casa da Esperança ele fez isso também. É um telhado autossustentado. É lógico que eu não daria conta de fazer uma coisa daquela. Tem que ter a arte da carpintaria. Jesus aprendeu a arte da carpintaria. Lucas era médico. Lídia era vendedora de púrpura. Os vendedores também podem ser úteis na igreja do Senhor. Nós temos muitos vendedores aqui. Nós temos um irmão aqui que ele montou um grupo de oração, uma igreja praticamente, na empresa dele, e a empresa de vendas. Como que eu posso servir o Senhor? É esse jeito, então eu vou servir o Senhor desse jeito. Débora foi juíza. Olha as suas mãos agora. Nas suas mãos, o Senhor colocou dons e talentos. E eu te pergunto, o que você vai fazer com eles? O que você vai fazer com eles?
O que você vai fazer com o que o Senhor colocou nas suas mãos? Servir infinitamente mais é você deixar as suas próprias necessidades de lado e usar os dons e talentos como sementes que, quando cultivadas e compartilhadas, frutificam na vida de muitas pessoas. E eu quero, nesse momento, se você se sentir à vontade, se você se sentir tocado pelo Senhor, quero que você fique em pé no seu lugar, para você assumir um compromisso. Eu quero te desafiar a consagrar os seus dons e talentos para o Senhor, para que Ele possa fazer infinitamente mais. Quero que você fique em pé, se você quiser assumir esse compromisso. Eu vou orar. E eu quero que você, não precisa repetir, mas eu quero que você me acompanhe nessa oração. Ou melhor, eu quero que você ore sim, pode repetir. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.